para efeito de teste, eu resolvi fazer isso. Eu vou criar esse método aqui para gerar essa massa. Tá vendo? No Visual Studio diz que ele não existe, esse método não existe ainda, e ele não só faz isso, mas também cria esse método para a gente. Então, vou tirar esse modificador aqui privado, que a gente não precisa. Vou apagar essa linha aqui também, que é como se não tivesse implementado ainda esse método, né? Mas a gente vai implementar ele agora. A primeira coisa aqui que eu vou fazer desculpa, é criar uma variável do tipo random, que a gente vai estar usando para gerar um número randômico para criar cada categoria de atendimento, né, de prioridade para os nossos clientes. Vou usar o code snippet aqui para o loop for. Digitei só a palavra for, agora vou apertar tab. Tá vendo? A gente já cria aqui o Visual Studio já cria um loop for aqui para a gente automaticamente. Tá? O que eu estou digitando bem devagar aqui para todo mundo poder acompanhar, mas dá para a gente digitar bem rápido e levar vantagem em relação a outras IDEs, né, de desenvolvimento, né, diferente do Visual Studio, que não tem esse tipo de coisa. Então dá para acelerar bastante o desenvolvimento aí, esses tipos de atalho. É bom saber. Então eu vou querer criar aqui o nome dessa primeira variável, vou deixar aí mesmo, conforme já está, e o tamanho dela eu vou definir para 20, o tamanho do loop, né? Ele vai fazer um loop aí 20 vezes. Eu vou criar uma variável aqui do tipo categoria. Só esse var aqui que eu já digitei 2 vezes, bom, não vou falar detalhes técnicos sobre isso, mas só para vocês saberem que isso aqui é uma facilidade que o C# também oferece. Isso aqui é quase o mesmo que fazer isso que está aqui, ó. Dizer o tipo da variável, o nome dela e alocar um espaço na memória para ela. Só que quando eu faço um var, isso tem o mesmo sentido, só que isso acontece em tempo de execução. Ou seja, quando o programa é compilado, isso aqui se transforma num random praticamente. Né? Só que a gente não precisa ficar definindo sempre o tipo que a gente quer aqui. Isso vai ser definido de acordo com o que for digitado aqui logo depois do igual. Tá? Acho que esse é o detalhe suficiente que eu podia estar falando agora para quem está começando. Futuramente, se vocês quiserem, podem estar pesquisando mais sobre o var. Então, aqui na categoria, eu vou dar um random next, que essa é a forma do C# gerar números randômicos. Eu vou dizer 0, e o nosso limite está aqui. Nós temos 5 categorias, ou melhor, 4 categorias. Então, a gente poderia estar criando o nosso número randômico dessa forma, tá? Mas pensando-se já em um desenvolvimento, né? Pensando-se em escalabilidade e tal, a gente já pode fazer esse programa de forma que ele seja escalável, não precisa ficar fazendo muitas modificações. Então, o que eu vou fazer aqui?
esse número randômico referente à categoria, atualmente ele comporta 5 tipos, mas se eu acrescentar um outro aqui futuramente, uma letra qualquer aqui, esse código aqui embaixo já deixou de funcionar, concorda? Porque não vai comportar todos os itens referentes às categorias que nós temos. Então isso pode gerar um erro no programa. Quanto maior for o programa, mais difícil de identificar esse erro. Então é bom a gente já começar programando pensando em todas as possibilidades. Então eu já vou explicar por que disso, né? Eu vou criar um limite aqui dinâmico. O limite vai ser sempre o tamanho de itens que a gente tiver no enumerador de categorias. Então, para isso a gente precisa fazer o que? O C#, por ser uma linguagem de alto nível, ele já tem pronto uma série, ele já vem, né, o .NET Framework, C# já oferece para a gente uma série de métodos pronto que a gente pode tirar vantagem deles no desenvolvimento. E o que eu vou fazer aqui é utilizar isso, né, os métodos que a gente tem no objeto, na classe de enum, né, que já é uma classe base aí para enumeradores, conforme está mostrando aí na tela. Então ele vai me esse enum.getValues, ele vai me dar os valores do tipo de enumerador que eu passar aqui. Então eu vou passar o tipo para ele, type of, né? Categoria, então já vai trazer para mim aqui todos os valores que eu tiver lá nesse enumerador de categorias. Mas o que me interessa aqui é saber quantos tem. Então eu vou vir aqui no final, vou dar um dot, um ponto, né? Ponto length. Então isso aqui ele me dá o tamanho, quantidade total de itens nesse enumerador. Que não é o mesmo do que o número de itens que nós temos aqui, né? Porque se a gente parar o mouse assim, a gente vê que começa em 0 e termina em 4. Então esse ponto length que está aqui, ele vai me retornar 5. Tá? Vai contar todos aqui, aí ao invés de 4, ele vai me retornar 5 itens. Né? Que na verdade é o que a gente tem aqui. Então é exatamente esse 5 que está aqui no nosso random next. E eu vou passar, ao invés de 5, vou passar limite. Dessa forma, se eu acrescentar mais um item aqui, ele passar a ter 6, conforme a gente fez antes, esse código que está aqui não vai deixar de funcionar, porque ele está sempre pegando o tamanho aqui de itens do enumerador e passando como limite, ok? Então, esse é o motivo pelo qual estou fazendo isso. Pensando já no futuro, né, em futuras modificações que podem ser solicitadas por um cliente e tal. E aí o próximo passo é fazer um fila, né? Add. Esse método add, ele adiciona um objeto no final da lista. E ele faz a adição para a gente automaticamente. Isso é outra coisa também que a gente não precisa se preocupar, né? Conforme na linguagem C a gente se preocupa, né, com a posição onde ele está sendo adicionado e tal. No C#, aqui nesse tipo de lista, a gente não precisa se preocupar com isso. Basta estar utilizando esse método. Então vou passar o tipo aqui, né, do objeto que eu quero adicionar na lista. E vou definir aqui nas propriedades o que é, né, para ser preenchido. Essa categoria aqui é referente a essa categoria aqui dessa classe, né, que lá no C é um struct. Então aqui, por que esse modificador público? Porque se eu remover ele aqui, vocês vão ver que está dando um erro. Vai dar um erro aqui porque ele fica inacessível, né?
se ele não for público, ele fica escondido na classe, ele não permite acesso de outra classe para esse atributo aqui, né? Essa propriedade dessa classe JFilaBanco. Então, isso é o que o modificador de acesso faz, ele permite ou proíbe o acesso a essa propriedade aqui em outras classes. E esse outra categoria aqui é referente a esse que a gente criou aqui para fazer o nosso preenchimento da nossa categoria aqui que está sendo criada. Sendo que esse campo que está aqui, do tipo string, ele não pode aceitar esse campo que está aqui, que atualmente é um inteiro. Mas o que a gente quer aqui é retornar uma categoria. Então a gente vai fazer um cast aqui, passando o tipo categoria. Então quando a gente faz isso e coloca um inteiro aqui, que é o que vai ser retornado nesse cast, ele retorna para a gente o 1, categoria 1 aqui seria o N. Se a gente passar aqui categoria 0, seria a letra C. E assim sucessivamente. Então, dependendo do número que seja gerado aqui, a gente vai retornar a categoria respondente aqui no nosso numerador. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: esse aqui estava dando erro enquanto era inteiro, e agora que a categoria também está dando erro, porque na verdade a gente definiu esse tipo aqui como tipo string. Uma coisa também importante de estar ressaltando é que na linguagem C, o uso do tipo char é muito comum. Já no C Sharp, ele é pouco utilizado. A gente utiliza muito mais o tipo string, também 99,999% das vezes. Então a gente vai fazer uma conversão aqui dessa categoria, vai definir ela como string. Então aqui o que vai ser retornado? Se ele for 0, por exemplo, aqui nesse número randômico, e a categoria for do tipo C, a gente vai convertê-la para string. Então o que vai ser preenchido aqui vai ser um C. É como se estivesse fazendo isso que está aqui, ó. Ok? Então, vamos estar preenchendo outro campo aqui, que é o campo número. Estou explicando bem devagar, tá, pessoal? Quem já tiver uma certa experiência aí, peço um pouco de paciência, porque tem gente que tem pouco ou quase nenhum conhecimento. Então, realmente tem que estar explicando bem devagar para que todos possam compreender. Antes de preencher esse número que está aqui, eu vou estar fazendo o seguinte: eu vou estar criando uma variável global que já vai fazer para a gente a contagem dos atendimentos cadastrados. Eu vou usar aqui uma variável inteira estática. Vou dar um nome para ela de clientes, e já vou iniciar ela como 0. Então essa variável vai armazenar a quantidade de clientes que estiverem entrando na fila. Vai fazer como se fosse um somatório, né? Total de clientes e atendimentos a serem feitos. E esse número que está aqui, esse campo número, a gente já vai preencher ele incrementando essa variável cliente. Isso foi uma coisa muito legal, um detalhe muito importante que eu resolvi fazer aqui, para já estar resolvendo 2 problemas numa só caixa d'água. Então, eu vou estar passando aqui a variável cliente toda vez que ele estiver aqui rodando no loop.
Só que se eu deixar dessa forma, ele vai acrescentar para todos os clientes o número 0. Eu tenho que incrementar isso. Só que se eu fizer assim, vai funcionar, mas ele vai atribuir o primeiro como 0. Porque quando eu coloco esse incremento aqui depois da variável, a prioridade é a atribuição dessa propriedade, ou seja, primeiro ele vai atribuir isso aqui como 0. Depois que ele tiver atribuído, ele vai fazer um incremento. E aí o próximo cliente vai ser 1. Mas eu quero que o meu primeiro cliente seja iniciado com o número 1. Então eu vou passar esse incremento para antes da variável. Fazendo isso, a prioridade vai ser um incremento, ou seja, se eu definir ela aqui como 0, antes de ser atribuída aqui nesse meu primeiro cliente, vai haver um incremento para 1 e o meu número vai começar de 1. Então, os meus 20 clientes que estão aqui vão começar de 1 até 20. Tá ok? Deu pra pegar? Acho que tô falando bem devagar mesmo, bem minuciosamente. Então,